nós voltamos com o programa Contemporânea, agora com a visita do renomado chefe Elton Costa da Cantina Sangiovese. E já aproveitando, né, gente, eu gostaria aí de parabenizá-lo, né, pelo prêmio da revista Veja como melhor chefe do ano, pelo segundo ano consecutivo. É muita coisa, né? Elton, primeiramente, obrigada pela participação de você. A gente já teve, eu não sei se vocês lembram, gente, a gente já visitou a Cantina Sangiovese numa outra oportunidade, né? Mas o Elton não estava e como eu prometi, né, eu falei que ele viria aqui conversar um pouquinho com a gente. Como nós estamos num programa especificamente sobre vinho, sobre enogastronomia, eu resolvi te chamar, Elton, porque eu acho que você é referência nesse assunto hoje aqui na nossa cidade e pode dar aí um contraponto bacana pra gente. Mas antes da gente entrar nesse mundo maravilhoso dos vinhos, da enogastronomia, eu queria na verdade apresentar para as pessoas que nunca te viram ou estão te conhecendo agora, nesse primeiro momento, quem é o chefe Elton. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, porque parece que tudo começou lá em São Paulo, foi isso? Eu sou paulistano, né, de nascença. E... Manezinho de coração. Manezinho de coração. esse título aí eu já me considero já um manezinho. E minha carreira começou assim, sem muita pretensão de me tornar um chefe e tal. Cozinhando para os amigos, aquela história toda. Uma família, eu venho de uma família onde todo mundo cozinha muito bem, e é uma família que tudo aconteceu. Com quantos anos você começou a cozinhar? Eu comecei já na minha adolescência. Aí não cozinhar, né? Mas brincar. Brincar ali na cozinha e tal. Eu já venho de uma família onde tudo acontece em torno da mesa. Então é aquela reunião tradicional aos domingos, que é uma delícia. Isso, e tudo acontece arregado a vinho, e aquele falatório, aquela história toda. Então eu já tinha esse berço. Quando chegou na fase de eu escolher que faculdade eu iria fazer, ainda não estava tão difundido as faculdades de gastronomia no Brasil, mas eu resolvi arriscar, porque era uma paixão que eu tinha a possibilidade de fazer outras coisas, mas resolvi entrar de cabeça nesse mundo da gastronomia. Você chegou em Florianópolis exatamente quando? Eu cheguei em Florianópolis por volta de 1990, mais ou menos. Eu vim a convite de um empresário. Eu já trabalhava com gastronomia em São Paulo e eu vim a convite de um empresário para a inauguração e efetuar um réveillon aqui de um hotel que estava inaugurando. E ele frequentava os restaurantes do hotel onde eu trabalhava em São Paulo. E aí ele me convidou, como São Paulo, normalmente dezembro, janeiro e fevereiro é quando você tem férias, e aqui é onde tem o maior movimento, ele me convidou se eu não queria vir fazer a inauguração promovendo a festa de réveillon dele. E aí? Aí nunca mais voltei. Como a maioria dos paulistas, né? Exato. Não, gente, quem mora... Eu, pelo menos, quando vou atender meus clientes em São Paulo, não consigo ficar mais de 3, 4 dias, né? Já dá aquela saudade da paz daqui, né? É verdade. É muito bom. Agora sim, Elton, seu restaurante recebeu 5 prêmios aí pela revista Veja de Santa Catarina, Comer e Beber, e recebeu como melhor chefe do ano, melhor carta de vinhos de Santa Catarina, restaurante revelação do ano por 2 anos consecutivos. Queria que você me contasse um pouquinho a receita do sucesso, se você pudesse descrever ela. Como você descreveria? Assim, eu descreveria como a realização de um sonho. Tá? Durante toda a minha trajetória, eu sempre tive o sonho de ter meu próprio restaurante e sempre moldando ele da forma que eu achava que seria mais interessante, mais bacana para o público. Né? E eu acho que o detalhe fundamental para isso foi conseguir mostrar para as pessoas que quando a gente realiza um jantar, uma refeição ou algum evento, que não é mais um, a gente está fazendo parte daquele momento da vida de uma pessoa. Então, não é mais um casamento, porque um casamento é inesquecível na vida de uma pessoa, né? Não é um jantar de formatura, a pessoa se forma, ela não esquece nunca mais. Então, a gente faz parte de um momento único na vida de cada pessoa. Então, isso que eu acho que o segredo foi a gente conseguir transmitir isso daí para as pessoas. Entrar nisso daí. E a ideia de montar um restaurante? A ideia de montar um restaurante é um sonho antigo. Eu e o Alberto, meu sócio que você conheceu, sommelier, a gente já trabalha junto há muitos anos e sempre com aquele namoro. Vocês são amigos de muitos anos? Nós trabalhamos junto há 20 anos já. Há 20 anos? Há 20 anos. Eu sempre como chefe de cozinha e ele como maître sommelier. E nesse percurso a gente sempre conversava, aquele bate-papo de vinho, né? Pô, a gente precisa montar um negócio, a gente precisa montar um negócio. A comida e a bebida. Exatamente, o salão e os bastidores, né? E a gente sempre daquele bate-papo, a gente precisa montar, e fomos amadurecendo, até que a gente teve a oportunidade de, em 2011, a gente abrir as portas da Cantina Sangiovese.
Então foi uma ideia dos dois, foi um sonho dos dois. É um sonho dos dois, exatamente. Que deu muito certo, né? Que deu muito certo. Acho que a cidade abraçou a gente. Né? Na verdade, o restaurante ele tem menos de 2 anos? Tem menos de 2 anos. Nós abrimos ele no dia 15 de abril. Então a gente ainda vai completar 2 anos. E foi considerado, gente, o restaurante aí, revelação do ano, né? Uhum. Então eu acho que para ti deve ser saber com menos de 2 anos que você tem um restaurante revelação, um restaurante premiado, uma carta de vinhos aí premiada de Santa Catarina. Acho que até a Essen ajudou também. Isso, a Essen é a nossa parceira, né? É parceira de vocês também, parceira, exato. A gente tem uma parceria muito produtiva com eles. E nessa elaboração, entre eu um pouco mais de fora, eu mais como apreciador, mas tecnicamente mais o Alberto e a própria Regina, que eles deram assim, um plus a mais assim, na nossa carta de deram aquela alinhada que hoje é a melhor carta de vinhos aí de Santa Catarina, considerada aí pela revista Veja. Agora, assim, a gente falou do Alberto, né, da sociedade com ele. Como é que é realmente ter um restaurante em sociedade? Uma coisa boa para você sempre foi? Porque a sociedade muitas vezes, às vezes ela é boa e às vezes não. Você sempre considerou a sociedade como um todo como algo positivo dentro da empresa? No meu caso, sim, porque nós somos 2 pessoas que temos a mesma origem, temos a mesma ótica do que é o produto que a gente vende e estabelecemos o mesmo conceito, tínhamos a mesma ideia. É um pouco mais complicado quando você tem uma pessoa que é do ramo e outra pessoa que não é do ramo. Ou quando você tem uma pessoa que ela tem uma ideia gastronômica, uma ideia de conceito e a outra tem uma ideia divergente. O segredo é se complementar. Exatamente. No nosso caso é um complemento, entende? Ele admira muito o meu trabalho como chefe e eu admiro muito o trabalho dele como sommelier. É um casamento, né? Mais ou menos. Casamento, né? É um casamento sem amor, né? Exato. Sem beijo. Exato. Agora, e do prêmio pelo 2º ano consecutivo como melhor carta de vinho em Santa Catarina? Eu queria que você me falasse sobre isso. Eu sei que a responsabilidade sobre isso nós acabamos de falar, que é um pouco do Alberto, a Regina também ajudou, mas você consegue falar um pouquinho para mim sobre isso? Consigo, porque assim, eu sou um apreciador de vinho, sim, né? E sou o proprietário do restaurante que ganhou esse prêmio. Então, a nossa ideia, como conceito, e depois isso foi transformado em rótulos, né? Mas como conceito, era desmistificar a história de que o bom vinho é para poucos. Então, o que a gente fez? A gente fez uma carta extremamente didática, onde uma pessoa que não tem muita intimidade com o mundo do vinho, ela tem condições de ler e ter uma explanação, uma pequena explanação sobre o que é o mundo do vinho, as regiões e os principais produtores. E o que a gente inovou, que foi o grande lance, foi o destaque ao produto regional. Então nós abrimos nossa carta de vinho com os vinhos catarinenses, depois a nossa carta de vinho passa para os vinhos do Brasil e aí depois os vinhos do mundo. Não tem nenhum tipo de preconceito com vinho de nenhum país, mas prestigiando o vinho valorizando o que é nosso. Valorizando o que é nosso. Até porque nós temos coisas maravilhosas, produtos maravilhosos aqui. Exatamente. Eu sou uma defensora até a última, né? Eu, Regina, é aquilo que nós vimos falando no bloco anterior, né? A valorização dos nossos produtos, né? Que estão aí excelentes, né? Acho que quem tem conhecimento sabe que realmente a gente está falando uma verdade aí. Então, e parabéns pela iniciativa, né? Nem todos são tão ousados assim. Né? Às vezes vender o tradicional é mais fácil, né? É mais fácil, você corre menos risco, né? Exatamente. E correndo risco que você consegue as grandes conquistas, Com né? certeza. E essa do vinho foi um risco que a gente correu, porque até então ninguém tinha uma carta. Hoje nós fizemos isso, acabamos fazendo escola, porque vários restaurantes seguem esse modelo que a gente implantou aqui na cidade. Então, acho que... O risco e o empreendedorismo, né? Sempre unidos aí, né? Exatamente. E, Elton, a gente não pode falar aí de requinte, sofisticação e principalmente de bons vinhos, como a gente está degustando aqui, sem falar automaticamente, né, gente, de Peugeot Mont Blanc. Afinal de contas, quem aprecia bons vinhos também aprecia bons carros, né? Então, vamos até a Peugeot Mont Blanc conferir aí quais são as novidades.